Olá, como vai, cliente da RB? Eu estou aqui hoje com o Ivo Sherman, economista-chefe da Quantitas. Tudo bem, Ivo? Tudo bom, prazer. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui na RB Investimentos esse prazer em receber você, é um dos nomes de maior destaque no mercado financeiro. Ivo que é sócio economista-chefe da Quantitas. Há mais de 6 anos que você está na Quantitas. Sim. Exato, né? E você começou no mercado em 2003. 2006. Então, mas de qualquer forma, bastante história para agregar aqui para os nossos clientes. Já cobriu os Estados Unidos, Europa, em outros cargos, então também tem essa visão um pouquinho mais internacional. Um momento que está demandando, de fato, né? Por mais que a gente tenha a nossa eleição aqui. Sempre espera que não, mas acaba sempre voltando. Os problemas sempre voltam. Os problemas sempre voltam, bacana. E você também é formado na PUC em Economia. Isso. E mestre pela UFRJ, tá tudo certo? Perfeito. Ótimo, então bastante coisa para contar aqui pra gente. E contar um pouquinho da Quantitas também, que já tem mais de 11 anos, 30 mil investidores, 5,1 bi sobre gestão, 5 fundos, várias estratégias. Sim. Corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, então BDRs, long, short, arbitragem, multimercado, ações, bem completo. E destaque aqui para o Galápagos, que a gente está no nosso relatório de alocação, para quem é cliente RB está recebendo todo mês, já há alguns meses nos nossos destaques. Subiram 14,59 em 2022, a última carta que eu li, o último relatório que eu olhei. Acumulado total de 69,14 desde o início, 195% do CDI desde 2017. Perfeito. Essa é a Quantitas? Tá tudo certo, Ivo? Tá tudo certíssimo. Ótimo. E primeiro ponto que eu acho que é o mais legal de contar da Quantitas. A Quantitas não é eixo Rio-São Paulo. Aonde fica a Quantitas e qual que é a vantagem de não estar nesse eixo Rio-São Paulo? Então, vamos lá. Eu acho que, de fato, a Quantitas é uma casa que fica em Porto Alegre, né? E acho que isso traz algumas vantagens. Até porque a gente é de Porto Alegre, mas temos um pé em São Paulo, né? Eu, como economista-chefe, fico em São Paulo. Então, usufruo, vamos dizer assim, da massa crítica que vem aqui, né? De reuniões, eventos, almoços, jantares e redes de contatos que você acaba fazendo ao longo da carreira. Então, eu fico aqui. Mas eu acho que você ter um certo distanciamento também tem uma vantagem de você muitas vezes fugir do, não vou chamar de efeito manada, porque acho que todo mundo faz um trabalho sério e tal, mas muitas vezes você vê as estratégias muito parecidas umas com as outras. Né? Com certeza. Acho que é natural, né? Acho que não... Então, assim, acho que você ter um certo distanciamento muitas vezes te permite, né, a ter uma avaliação crítica de alguns movimentos que, natural, todos nós somos sujeitos a isso. Quando você está ali no meio do burburinho, você acaba seguindo e às vezes o famoso separar o ruído do sinal é importante. Eu acho que você ter esse distanciamento te ajuda um pouco a separar o que é ruído do que é sinal de verdade das coisas, né? Então acho que essa é a grande vantagem de não estar no eixo. Exatamente, uma das coisas que chama a atenção aqui da gente na RB Investimentos é conversar com a Quantitas e ver suas cartas que realmente tem posições que a gente não nota em outros fundos, não parece uma correlação tão grande entre os outros fundos, e isso é bem legal pra gente. Agora, uma coisa aí, o que acho que você mesmo como economista já traz de diferencial, é que tem gestoras que a gente conversa que elas têm as teses delas e não olham muito para o que está acontecendo no macro, né? E tem outras que sim, que gostam de fazer mais um top-down, de não ficar alheio ao que está acontecendo no ambiente macroeconômico. Você, com toda essa bagagem dos Estados Unidos e Europa, explica para a gente por que isso é diferente no dia a dia. Como que isso entra no dia a dia da Quantitas, essa visão macro de vocês? Eu acho que assim, né, vamos lá, a Quantitas nos fundos multimercado, tanto o Galápagos quanto o Maiorca, que é o nosso multi-estratégia, ela predominantemente tem operações em ativos brasileiros. Mas a gente tem um entendimento de que boa parte dos movimentos de mercado vem do cenário macro global, né? Então, é impossível você traçar um cenário de Brasil, pode acontecer o que quer que seja com a eleição, pode acontecer o que quer que seja com o nosso ciclo de Selic, com whatever. Mas se você não levar em consideração o que o Banco Central americano está fazendo, você provavelmente vai perder uma boa parte dos ciclos globais de crescimento, de inflação. Então você tem que ter um entendimento, então a gente faz um acompanhamento muito de perto. O top-down aí é literalmente não só do macro para o micro, mas é você realmente entender que existe um movimento global, que muitas vezes é sincronizado, às vezes não é.
você entender quando é que uma determinada crise pode ser super específica naquele país, se tem efeito contágio em outras, né? A gente já acompanhou diversas crises que ficou circunscrita a um determinado país. Algumas não, algumas se alastram porque aquele país tem uma certa relevância ou de ordem comercial ou financeira ou coisa do gênero. Então, a gente faz um acompanhamento muito de perto, né, de economia americana, de Europa, de China, que são os 3 grandes blocos, e tenta, a partir daí, ver as implicações para a economia brasileira e, claro, que entendendo o ciclo macro brasileiro. A eleição vai dar A ou B, isso vai ter impacto nos ativos X, Y, Z, o que o Banco Central aqui está fazendo, por que ele está fazendo. Muitas vezes eles, né, fazem coisas respondendo a coisas que estão acontecendo lá fora. Se você não entender o que está acontecendo lá fora, você não vai nem entender por que o nosso Banco Central aqui está tomando determinadas decisões. Então, para a gente é super importante fazer esse acompanhamento lá fora, a despeito de que nossas 95% do nosso posicionamento são em ativos locais. Então eu vou começar de fora para dentro, então, melhor, pegando essa bagagem, pegando a lógica da Quantitas aqui. E a primeira pergunta, eu vou até dar um spoiler, porque a gente conversou a última vez, se não me engano, no final de julho, agosto, e eu tinha te perguntado, Ivo, eu olho hoje na precificação do mercado e estão falando em juros nos Estados Unidos de 3,25. Para mim não faz muito sentido. Para você faz? Você falou que não fazia nenhum sentido. E tudo mudou da última conversa nossa para hoje, que a gente está agora no mês de outubro. Então, o que você acha que tem de grande impacto ainda pela frente dos juros maiores nos Estados Unidos? Hoje a gente está num dia de inflação vindo maior do que o esperado. 5% parece um teto, realmente pode continuar indo mais para frente. Vamos explorar um pouquinho, acho que um dos principais temas, né, que tem hoje no mercado, que são juros nos Estados Unidos. Perfeito. Assim, aí eu vou dar um passo atrás só para falar um pouco de como é que a gente pensa cenário macro. Claro. É óbvio que toda casa, e nós também, temos sempre um cenário base. Eu acho que o cenário de juro americano é 4,5, o outro vai achar que é 5, o outro vai achar que é 3,5. Mas eu acho que é muito importante na hora de fazer gestão você entender vamos dizer assim, a distribuição de probabilidades sobre os eventos, né? Então, o trabalho da gestão é sempre você achar as assimetrias de acordo com o que você acha que é mais provável, menos provável, para onde está indo a direção das coisas. Então, como você recordou, ali no final de julho e início de agosto, a gente achava que tinha 2 coisas erradas na curva americana. A primeira era o juro terminal, que o mercado acreditava que era 3 e pouco, a gente falava, isso é um delírio, não faz nenhum sentido, né? Sendo que o juro neutro americano é 2,5, não pode ser 3 e pouquinho você conseguir combater a maior inflação em 50 anos, né? Com desemprego no nível mais baixo também em 50 anos. E a segunda coisa que a gente achava um delírio era o mercado colocava na curva um pico ali em 3,25 e 3 meses depois, ali em meados do ano que vem, já começar um ciclo de corte, que não fazia menor sentido. Os problemas de inflação não somem em 3, 4, 5 meses. Então a gente achava que estava errado essas 2 coisas e, graças a Deus, o mercado corrigiu, né? Não só em 3,25, como o mercado agora está achando que o juro vai até 4,75, 5, como não tem mais esses cortes a partir do meio do ano que vem. Então agora, e por isso que eu falei da questão da simetria, assim como a gente achava que estava errado, e eu estava com uma simetria para muito mais juros do que o 3,25, hoje eu já não consigo enxergar tanta simetria. Eu acho. Agora já parece que chegou. 5 é teto, a gente nunca vai saber. Certo. Mas, no fundo, meu exercício não é acertar o cenário, é buscar as assimetrias. Vale a pena você apostar, né, dinheiro, fazer posição de que o juro vai romper os 5, parece uma aposta já muito pior. Então hoje, respondendo a sua pergunta da maneira mais honesta intelectualmente que eu posso, eu não tenho a menor ideia se vai ser mais de 5 ou se 5 é um teto. O que eu posso dizer não parece valer a pena hoje, aos preços de hoje, você apostar nisso. Até porque o juro da curva já é 4,75, você vai apostar firmemente que o negócio vai para 6, eu acho que a gente não tem elementos hoje, a despeito de a gente ter tido uma inflação americana super alta hoje, que nos mostre que é necessário você ir para um juro de 5,5, 6, 6,5, 7. E o mercado já parou também de precificar corte no ano que vem. Se continuar a precificar, se voltar a precificar, aí sim você considera um delírio. Eu acho que o debate hoje passa mais pelo quanto tempo o Fed vai ter que ficar com o juro lá em cima, do que necessariamente
discutir se é mais 25 ou menos 25, porque eu acho que o dinheiro não vem do mais 25 ou menos 25. Sim. Você pega um movimento de ciclo, ó, não é 3, é 5. Pô, tem um dinheirão para ganhar nisso. Agora, não, eu acho que ficar discutindo o 4,75 é a vaidade do economista que quer acertar o ponto da curva. Eu acho que a discussão boa para você ganhar dinheiro é você pegar essas assimetrias do que o mercado está precificando, e acho que hoje já não tem tanta assimetria assim. Pelo contrário, a gente começa a fazer conta se tudo que está embutido na curva já não faz com que o título de 10 anos seja uma bomba, daqui a pouco começar 4,15, 4,20, 4,25, começar a pensar até em aplicar para o juro americano, porque aí entra a discussão sobre quanto tempo esse juro vai ficar nesse patamar. Sim. Vamos chamar de 5. São 2 anos, depois começa a cair, se for isso... Você já vê um exagero lá na frente. Se for para ficar um ano parado e depois o Fed começar a cair juros, o título de 10 anos eu acho que já começa a ficar interessante, porque o movimento de curva é exatamente esse. Você chega num pico, se o movimento é para baixo, depois, seja daqui a 2 anos, sim, parece que já tem um certo exagero na curva. Política monetária funciona, né? Exato. Às vezes as pessoas acham que não funciona. Mas porque como os lags são sempre variados, né, o impacto da política monetária, e às vezes os lags são variados e a gente tem outros vetores afetando ao mesmo tempo. Como aconteceu no Brasil, acho que esse ano, né? A política monetária subiu e falou assim, não está funcionando. Será que não está funcionando ou tiveram outros vetores que compensaram o efeito de restrição da política monetária? Perfeito. Saindo um pouco dos Estados Unidos e indo agora para a Europa, que também estava no Sul, você vê como época que você cobriu exatamente a Europa, como que a Europa você vê que vai lidar com essa crise econômica que está meio que contratada, com essa inflação tão elevada? Sim. E como que é a diferença de 2012 para agora? Existem coisas que realmente você olha, bom, em 2012 Grécia quebrou, mas a Europa podia salvar a Grécia, porque era realmente taxas de juros negativas, bem baixas. Agora não. Agora, se um país do bloco quebra, como resgatar e enviar dinheiro para esse país e não para sua população que está reclamando de inflação mais alta? Eu acho que uma grande diferença que tinha pré-2012, que não é que não tem hoje, mas hoje já existe muito menos incerteza do que naquela época, era sobre o papel do Banco Central Europeu, né, em gerenciar crises. Né? Muito se discute na literatura econômica e tal, o papel do Banco Central como uma espécie de emprestador ou de última instância. Salvar vidas. Tem tendo um problema aqui e o Banco Central Europeu na época ficou muito rateando muito o papel dele, até que a crise acabou quando um novo presidente assumiu o Banco Central Europeu e ele falou assim, é o famoso whatever it takes, né? O que for necessário a gente vai fazer, vamos comprar tiro de todo mundo. Ali a crise começou a melhorar a despeito dos dados fiscais dos países, a Itália, que na época estava com problema, a Espanha, a Grécia, os dados não melhoraram tanto assim não, mas uma espécie de emprestador, o papel de último salvador da pátria, que é do Banco Central, né, para garantir o funcionamento dos mercados, ficou muito mais seguro depois daquela atuação ali em 2012. Então, acho que hoje as pessoas têm muito mais... É uma coisa meio intangível. Confiança, no fundo, é uma coisa intangível. Ou eu confio em você ou não. Como é que a gente mede isso? É muito difícil sempre. Então, eu acho que a confiança que o sistema tem sobre o papel que o Banco Central Europeu exerceria numa eventual crise, que é um pouquinho diferente do que tem agora, eu acho que hoje essa confiança é maior. Então, eu acho que isso já mitiga um pouco dos riscos. Mas é verdade o que você falou também. Se um país apresentar muitos problemas fiscais e tudo mais, hoje me parece uma situação bem mais difícil de enfrentar, até porque o Banco Central Europeu está tendo que subir os juros por conta da inflação. Né? Então, assim, acho que a primeira coisa que pode ajudar a Europa não tem nem a ver com o que as autoridades europeias podem fazer, mas com a questão da guerra. Né? Então, uma parte importante da inflação lá na Europa tem a ver com preços de energia, né, que tem a ver com a guerra. Então, eventualmente, dependendo do que aconteça, eu acho que esse é um grande problema que os bancos centrais enfrentam hoje, é que o papel da política monetária é você esfriar a demanda, né, o lado da demanda. O cara sobe juros, a demanda por tudo desacelera e a inflação, teoricamente, tem que ceder. Um problema que hoje todos os bancos centrais, não só o europeu, enfrentam, é que tem um fator exógeno aqui, né, no ar, que é a questão da guerra. O Banco Central Europeu pode botar o juro, sei lá, 3%, 4%.
Se amanhã o Putin resolve atacar e o petróleo volta para 150, então, eles vão ter um problema muito grave, né? Então, e a Europa tem um problema adicional, por exemplo, comparado com os americanos, que eles são muito mais dependentes da energia russa, vamos dizer assim, né? Do gás e tudo mais. Então, transforma o preço da energia como um elemento que aumenta a inflação, mas ao mesmo tempo faz a atividade ceder muito. Então, aí é um famoso choque de oferta que gera um cenário de estagflação, que é você ter uma estagnação ao mesmo tempo que a inflação está muito alta. Mas a inflação alta é uma pré-condição para você voltar a crescer, então não tem muito jeito. O Banco Central vai ter que realmente subir os juros para debelar a inflação, a despeito de como a própria presidente do Banco Central Europeu já falou, algum tipo de dor, né? Ou seja, desemprego vai ter. Você acha que lá já está precificado também essa alta de juros ou nem tanto? Tem menos... Ou a quantidade ainda vê opções de se posicionar nisso? Assim, a gente não se posicionou praticamente. Tá. Falo praticamente porque tem uma posiçãozinha que é quase um dedinho ali de venda de euro, tá? A gente vendeu ali 1,03, alguma coisa assim, a gente vendeu euro. Acho que quando eu falo usar a palavra opção é sempre ruim porque as pessoas pensam logo no instrumento derivativo. Não é instrumento derivativo que eu estou falando. Assim, eu acho que é sempre uma alternativa boa você ter uma venda de euro porque parece assimétrico. Porque de fato a gente pode ter uma escalada de guerra, por exemplo, ou você pode ter alguma crise lá na Europa por conta dessa inflação alta e da Europa ter que subir os juros e eventualmente botar uma recessão mais profunda no bloco. A Itália, por exemplo, já mostrou alguma sinalização de dificuldades fiscais de novo. Bancos italianos são sempre fontes de ruído. Então, assim, me parece uma coisa um pouco assimétrica. Se eu estiver errado, o euro vai voltar para 1,05. Tá. Se eu estiver certo, sabe, não tem muito piso. Bem legal. Então, assim, eu prefiro estar posicionado. Não é grande, pelo contrário, é minúsculo. Mas eu acho legal ter um negocinho vendido em euro. E a gente passou para os Estados Unidos e Europa, eu tenho que falar do outro grande, que é a China. Sim. Que pode ser um evento ou pode ser um não evento também, que é a recondução do Xi Jinping, acho que todo mundo está esperando isso. Vocês imaginam que tem algo para acontecer? O discurso dele vai ser duro, vai ter alguma novidade? Eu acho que assim, a China, como eu posso dizer, até estava comentando outro dia, ela parece estar numa espécie de... Acho que o mundo está tão preocupado com a Europa, com a inflação dos Estados Unidos, agora com a Inglaterra, que a China, que está com problemas, parece ter se deixado meio de lado. Ele está numa espécie de estabilidade de crise lá, né? Nada acontece, mas tem problemas sendo acumulados lá. E acho que a fonte principal disso tem a ver com a política de Covid-0, que ao longo dos últimos anos também acabou afetando a sustentabilidade do sistema de real estate lá, né, de construção. E eu acho que é um problema que não existe uma data, né? Olha, dia 15 de dezembro o sistema vai quebrar, mas é um negócio que no dia a dia vai criando dificuldades para o país voltar a ter aquelas taxas de crescimento que se tinha há pouco tempo atrás, né? Acho um ótimo ponto esse, porque a gente provavelmente não vai ver aquelas taxas gigantescas. Difícil, Mas a China, quando crescia 10%, 8%, ela era um tamanho menor. Agora que ela já está num tamanho maior, ela cresceu um pouquinho, já é relevante para o Brasil ou precisava estar crescendo naquele ritmo? Não, acho que não precisava crescer aquele ritmo. Acho que o problema todo da China é sempre quando ela surpreende muito para baixo. É de esperado, espera-se de qualquer país ou qualquer coisa, na verdade, quando você vai crescendo em tamanho, né, natural, é você perder dinamismo, né? Sim. Pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, né? Verdade. Você ficar muito gordo, na hora de emagrecer, você no começo vai perder um monte, depois vai ficar cada vez mais difícil. Então, o mesmo se espera da China. O problema é quando a velocidade com que essa desaceleração ocorre e principalmente quando as pessoas são surpreendidas. Então, eu digo mercado, esperava que a China fosse crescer 5,5%. Que surpresa, vai crescer 3%. Claro que 3%, do tamanho que a China, é um baita estímulo, não, mas é uma quantidade de recursos, né, de importação de coisas de países emergentes como o Brasil muito grande ainda. Só que imagina você uma empresa que você espera vender 100 camisas para a China. Pô, surpresa, vai vir 70? Sim. Você já estava meio no seu balanço, ou na sua expectativa. Quando você for fazer o guidance no mercado, você fala assim, não vou mais vender 100 camisas, vou vender 70.
aquilo ali vai embutido no preço das pessoas, dos ativos, ou né, das cotações das bolsas, enfim, é uma decepção. Então, a expectativa que se criou antes que era o problema. Então, assim, a gente há pouco tempo atrás estava falando da China crescendo a 6, 6,5, 7, né? Digo assim, 3, 4 anos atrás. Agora as pessoas já estão falando de 3,5. Né? É uma queda não só rápida, como surpreendentemente abaixo do que se imaginava, com um certo gradualismo, porque as pessoas já estavam compradas nessa ideia. Né? É um monstro cada vez maior, então é natural. Então, acho que é a surpresa e a velocidade. Né? E, sobretudo, porque existe o fundamento nessa desaceleração e nessa surpresa. Olha, está crescendo pouco por questão no setor imobiliário, que é o setor da China, né? O setor de construção sempre foi o setor da China. Perfeito. Eu quero fazer então um último toque, assim, para o ano que vem pode ser da China uma surpresa positiva para a atividade brasileira? Se eles normalizarem e não tiverem política de Covid zero? Eu acho que... Porque até a Europa e os Estados Unidos não parece que vem nada bom para a gente ano que eu vem. acho que você tocou num ponto antes que eu acabei nem respondendo direito, sobre o Xi Jinping, né, provavelmente agora dia 16 ele vai ser reapontado como, né, por mais um mandato. Assim, me parece que eles estão tentando suavizar ou flexibilizar, melhor dizendo, essa política do Covid zero. É claro que eu acho que eles não podem, de uma hora para outra, falar assim, acabou a política, mudou tudo, vamos embora para a rua todo mundo. Mas você vê aos poucos que eles estão tentando flexibilizar e, sabe, tentar, pedindo para os municípios serem o mais específicos possível no trabalho de contenção do Covid. Então, de novo, agora na madrugada, notícias sobre Xangai fechando alguns distritos e o governo central falando, olha, tentar ser o mais específico possível, porque você não precisa fechar Xangai inteiro, porque apareceram 40 casos. Né? Mas, ver qual é o bairro, os casos, e tentando difundir o máximo possível, o mais rápido possível, também vacinação. Então, eu acho que eles estão tentando flexibilizar da maneira possível, mas eles não vão abandonar de uma hora para outra. Então, acho que respondendo a sua pergunta, acho que é possível sim a gente ter surpresas positivas. De novo, não vai ser uma surpresa de esperamos 4, veio 8. Não, acho difícil de voltar para aquele mundo. Aquele mundo era um mundo em que a construção civil lá era muito acelerada. É difícil imaginar com os problemas que a gente enfrenta hoje de construção civil na China que a gente volte para aquele mundo de crescimento de 8. Mas acho que frente ao medo que as pessoas estão do que está acontecendo lá, de repente a gente pode ter uma surpresa positiva sim. Bom, então saindo agora um pouco de fora e trazendo para o Brasil, não vou te perguntar sobre quem vai vencer as eleições, acho que a ideia não é essa aqui, mas você como economista-chefe acho que traz algo que a gente quer estudar, que é um dos principais pontos que tem sido falado nas campanhas é do waiver, né, de gastar mais ano que vem, de pedir essa licença para gastar mais ano que vem. O mercado já assimilou isso? Vai ter que assimilar? Vai doer ainda ano que vem? Ou você acha que já passou, já foi aceito? Lula ou Bolsonaro, quem quer que vença as eleições? Eu acho que tudo depende, vamos dizer assim, da forma como você... Claro que o nível importa. Né? O mercado já sabe que o orçamento tem 65 bi aproximadamente de buraco para o ano que vem. Certo. É óbvio que muda se eu pedir um waiver de 300 ou de 500 ou de 1 tri. Obviamente que muda. E acho que nenhum dos dois candidatos parece estar também pedindo 500 bi de waiver. Né? Mas eu acho que a forma importa. Então, por exemplo, hoje, supondo que o Lula ganha, e ele peça um waiver de, olha, vamos até 150 bi, porque, sei lá, ele vai inventar alguma bandeira qualquer para justificar esse waiver de até 150 bi. Se isso isso vier acompanhado de uma certa agenda que não comprometa esse waiver dele, mas uma agenda que mostre que isso é um waiver, não é uma política permanente, que ano que vem os 150 vai virar 200 e do outro ano vai virar 300. Então, é tudo questão de narrativa e não só de narrativa, de ações concretas que se tome. Vou dar um exemplo. Imagina que a gente sempre pode fazer, como eu falei, a gente tem que estabelecer probabilidade para os eventos. Meu trabalho aqui não é acertar o cenário, meu trabalho é desenhar a probabilidade para todos os eventos possíveis e acertar a simetria. Imagina que um dos cenários é o Lula com Meirelles. Meirelles aqui como uma figura ilustrativa, pode ser qualquer outro que
que compactue das ideias do Meirelles. Imagino que seja o Lula com o Meirelles e que o Meirelles chegue para o Congresso e fale: eu preciso de um waiver de 150 porque acabar com a fome, sei lá. Certo. Mas estou mandando aqui uma reforma administrativa qualquer, não necessariamente precisa ser a mesma que estava no Congresso há pouco tempo, e a gente vai brigar pelo projeto de reforma tributária que já está no Congresso, já passou pela comissão XYZ, e estamos encampando a ideia do Bernardo Api, que estava no Senado e que o mercado gosta. É diferente de chegar o Lula, por exemplo. Como era Joaquim Levy e Dilma, né? Que tinha medidas de corte, mas também Aí tinha as coisas imagina do outro que lado. entra para não citar nomes agora da parte negativa, imagina o Lula com algum membro que o mercado não goste. Tá. Eu quero 150 porque o que importa é isso agora e vamos embora. E O nas mercado vai olhar e fala estatais assim, eu vou mexer já. a política de preço não faz o menor sentido de paridade internacional e pronto. Aí o mercado já não E aí aceita. o cara não dá nenhum guidance sobre o que pode vir de bom, acompanhado, né, de um waiver, né? Então, no fundo, você pensa o seguinte: o que é o waiver? É a sociedade emprestando mais dinheiro para ele, né, tapar buraco. Alguém vai pagar essa conta alguma hora. Se ele não dá nenhuma sinalização de como que essa conta vai ser paga alguma hora, a gente está vendo o que acontece com a Inglaterra, por exemplo, né? O cara que a mulher fez um plano fiscal, o ministro das Finanças fizeram um plano fiscal, né, sugerindo corte de impostos sem nenhuma sinalização de como é que o cara ia financiar aquele corte de impostos. Aí o mercado já foi para O cima. mercado botou o juro para cima, a moeda apodreceu e o mercado está fazendo eles pagarem a conta na marra. Sim. Então, assim, não existe dinheiro de graça, almoço de graça. Famoso não existe almoço de graça. Perfeito. Né? Ou ele financia de uma maneira, assim, dentro de uma ordem financeira que o Estado deveria prover, ou então o mercado vai fazer isso na marra. Então a narrativa que vai pesar no final das contas aqui. No final das contas, é a narrativa associada às ações que eles mostrem, até porque no mercado não tem nenhum bobo, né? As pessoas vão perceber se é só uma narrativa para tentar enganar o mercado, que é a coisa mais idiota que se faça, né? Tentar enganar o mercado, porque hoje em dia é impossível fazer isso, para você criar de fato coisas que sejam sustentáveis. Então, indo na onda de narrativa, até falar uma pergunta mais longa para você tomar uma água, que o Banco Central, ele estava com a narrativa dele de continuar subindo os juros, aqui o nosso Banco Central. Uhum. E de fato, em agosto, estava na dúvida, talvez a gente continue, talvez não, e fechou. De fato, fechou, confirmou agora que encerrou em setembro e provavelmente vai ficar assim por um tempo. Perfeito. A narrativa do BC, então, parece já estar fechada. Eu queria perguntar da Quantitas, como vocês estão vendo, conversando agora com o investidor da RB, se pré-fixado já é algo que vocês já estão aumentando a exposição, você acha não, ainda existem riscos que não, como você falou, as probabilidades não estão favoráveis a esse tipo de investimento. Uhum. Em termos de renda fixa, como que está a carteira da Quantita e como está a visão de vocês para frente? Usualmente, a gente, na Quantitas, na gestão do fundo, opera o derivativo, né? O mercado futuro lá na curva pré. Mas, assim, olhando para a curva, hoje a gente vê pouca, vou botar a mesma palavra, né? Porque isso acho que é um mantra para quem faz a gestão de recursos, que é a simetria do que já está na curva, né? Então, concordo, não deve ter mais alta de juros, a não ser algo fora do nosso radar. O corte que a gente projeta deve começar a partir de junho do ano que vem. Isso também já está mais ou menos precificado, em um tamanho pouco mais precificado, razoavelmente precificado em relação ao ciclo que a gente acredita ao longo de 23, depois adentrando 24. Então, assim, para a gente, operações de juros, e de novo, a gente opera o derivativo, né, no mercado de futuro de juros, não tem grandes assimetrias. Então, assim, posicionamento mais direcional que a gente tem feito no mercado de juros, e aí junto juros e inflação, né, como se fosse uma mesma caixinha. Perfeito. A única coisa que a gente tem lá é uma venda de inflação implícita longa, né? Ou seja, a gente olha para a inflação que o mercado está colocando nos títulos ali entre 2026 e 2030, então é só aquele trechinho, e a gente acha que tem um certo exagero de quanto que o mercado acredita que vai ser a inflação naquele período. Então hoje está precificado ali perto de 6%. A gente começou essa posição quando estava 7%. A gente vendeu a inflação desse período, fez uma posição do 7 até o 6, 5,90, começou a zerar nesse período, porque
para a gente esse trecho deveria ter algo perto de 5,5%. Que é mais ou menos o teto da meta nesse período. Mais o prêmio, né? Você tem que ter exato. Mais um prêmiozinho, que a essa distância de tempo. Isso, você tem que ter um prêmiozinho. E você acha que estavam exagerando no prêmio. Então, basicamente, quando a gente olhou ali, traduzindo para o pessoal, é que eu entendo que a situação política, a situação fiscal não me dá conforto para eu ficar exposto na inflação mais à frente. Vocês estão falando, não, acho que não vai descarrilhar tanto assim mais para frente, ou não tá com esse risco tão grande. A velha, acho que é a tradução justa e a velha simetria. Certo. A inflação implícita poderia ir para 10 e eu perder um caminhão de dinheiro? Poderia. É provável? Muito pouco provável. Como é que a gente avalia esse risco? Se você pegasse esse trecho, que hoje estamos em 2022, eu estou falando de um trecho que vai 4 a 8 anos à frente. Se você olha para trás como é que a inflação implícita no Brasil se comportou, de 4 a 8 anos à frente, a gente pegou 2 momentos que foram momentos mais dramáticos. Crise de 2008 e depois governo Dilma. Esse governo Dilma, que eu acho que é o mais próximo, que está mais na cabeça de todo mundo, e que é onde o Brasil, de fato, ali podia meio que quebrar. A inflação implícita máxima daquele momento foi algo entre 7,5% e 8%. Né? Agora chegou a bater 7,30%. Faz sentido? Eu entendo as dificuldades, risco do Brasil, lá fora é difícil, mas faz sentido a inflação implícita nos títulos brasileiros daqui a 4 ou 8 anos estarem parecidos com o que aconteceu no governo Dilma? Nos parecia um pouco exagerado. Usualmente, esse negócio deveria estar operando ali perto de 5 a 5,5%. Então, a gente não necessariamente também, a gente entende os riscos, então a gente acha que a assimetria para ficar posicionado, também a gente não vai carregar até 5. Então, por isso que a gente começou a montar a posição ali no 6,90, 7, 7,10, a gente foi aumentando, 7,20, a gente aumentou. Quando bateu 6 de novo, 5,90, a gente começou, já ainda tem posição nisso, mas a gente começou a vender para que quando chegasse ali 5,80, 5,70, aí, depende da dinâmica de mercado, a gente esteja zerado. Pode ter mais um pouco para baixo? Até pode. Mas aí as assimetrias começam a jogar contra, a gente prefere ficar fora. Né? Então, toda avaliação é em cima de assimetria de risco. Né? Então, de novo, estava 7,30, podia 8, 8,5? Podia. Tem coisas no fundamento, no cenário, que se assemelha a Dilma? Acho um pouco exagero. Tá? Então, com Lula, com Bolsonaro, ou com o Fed, a gente entende, mapeia isso tudo, mas parece exagero. Então a gente... ótimo. Entendeu? Já foi uma aula, então, da parte internacional, como uma gestora, como a Quantitas consegue se posicionar em cenário de Europa, Estados Unidos, China. Agora é uma aula de como que vocês fazem no dia a dia mesmo a questão de juros e inflação. Acho que é excelente para as pessoas que muitas vezes vêm com muita distância, né? Como funciona. Sim. Eu estou chegando bem ao final aqui, prometo. Só uma questão sobre bolsa aqui, não sei se você se sente muito tranquilo para eu falar, porque a gente tem uma das principais métricas que o pessoal gosta de olhar na bolsa, é o preço sobre lucro, e está em, última vez que eu olhei, 4,96, bem menor que a média histórica. Sim. Essa narrativa, voltando à palavra, ela parece que conta uma boa história para frente, ou você acha que, pelas nossas primeiras perguntas, que Estados Unidos ruim, Europa ruim, essa narrativa não é forte o suficiente? Porque às vezes existe isso, né? Às vezes o brasileiro ele pensa muito pouco sobre o próprio país, mas às vezes também pensa muito acima. Acho que câmbio é o melhor dos exemplos, né? Pensa sempre, o câmbio do Brasil vai bem porque vai acontecer isso no Brasil, mas e a outra parte da gangorra, né, nos Estados Unidos. Mas e falando então sobre bolsa, exatamente? Você pode dizer para você que um mercado que a gente acha que vale a pena se posicionar hoje é bolsa. 16% do PL, estou correto? Então. Até na pontinha aumentou um pouquinho, mas ótimo. Perto tá lá. Disso, tá? Por quê? Exatamente pelo que você está falando, tá? O mercado é uma coisa interessante, porque isso é legal, mas ao mesmo tempo é angustiante no seu dia a dia, né? Porque você parece estar sempre vivendo 6 meses à frente. Algumas pessoas estão assim, tão tranquilas, você fala assim, o mundo está acabando e as pessoas estão tranquilas. Outro dia eu ouvi no podcast, já esqueci o nome da pessoa, mas falou um negócio que eu vivi na pele, que eu sentia isso também. Estava ali no auge da crise de 2008, né? A gente acompanhando ali, o mundo estava acabando. Sim. Então o cara falou assim, eu fui tomar um café, as pessoas estavam tomando café. Eu quase falei assim, quase sacudindo as pessoas, falei, meu, o mundo já acabou, você está tomando um cafezinho. Mas é um pouco isso. A gente está sempre vivendo como se fosse 6 meses à frente. Sim, perfeito. E acho que bolsa é um pouco isso. Está perto, um pouco abaixo de 5,
porque está embutido nesse 5 o juro ruim, o risco da China, a Europa quebrando, o Putin maluco, essas coisas todas estão embutidas nesse 5. A não ser que você ache que a coisa vai ainda pior, tudo bem, você pode ter um pouco mais de cautela, porque o 5 pode virar 3, 4, né, de preço-lucro. Mas a gente não acredita nisso, a gente entende, voltando à questão da simetria, as coisas, o juro americano pode ir para 7? Pode, parece provável? Não parece tão provável assim. A gente acha que esse juro perde 5, resolve, ou tem uma grande chance, resolve não, tem uma grande chance de resolver o problema da inflação no horizonte de, vai lá, 2 anos, 3 anos. Então, a gente prefere estar posicionado, porque o outro cenário mais otimista também vai acontecer, né? Então, a gente acha que está barata a Bolsa Brasileira. Positiva da Quantitas. Acho que é o principal mercado hoje que a gente está posicionado. Bacana. Porque o preço-lucro, e dentro da Bolsa acho que tem alguns setores que também foram ainda mais amassados do que essa média que você falou. Por exemplo, construção civil, tá? Eu entendi por que eles foram amassados, porque o juro foi a 3,75, mas eu começo a vislumbrar o ciclo de queda. E o mercado vivendo 6 meses antes, ele não fica esperando o Banco Central cair o juro. Ele começa a colocar na curva, que consequentemente os analistas de construção civil começam a olhar a curva fechando no Brasil e falam assim, putz, então quando a empresa ABC, só para não fazer propaganda de nenhuma delas, quando a empresa ABC for lá comprar material, procurar terra, construir negócio, vai estar mais barato, porque daqui a pouco o juro vai estar mais barato do que hoje. Então eu não posso fazer a conta o juro de hoje, eu tenho que olhar o que está acontecendo com a curva. E a curva já está cedendo. Então, construção civil, por exemplo, é um outro setor que a gente gosta muito dentro da Bolsa. Então, acho que a Bolsa está barata, acho que o juro, tanto aqui como lá fora, probabilidade parece estar chegando num patamar, num pico. Certo. Então, se a gente está olhando daqui para baixo no juro, isso deveria fazer a nossa Bolsa andar bastante. Construção civil, então, para ver se peguei certinho, então cai bastante na hora de alta de juros, mas no momento que já está estabilizado, que já parou de subir, já começa a precificar o corte mais à frente, mesmo que demore ainda. Isso. E já deslancha. Exatamente. Não preciso. E agora chegando na parte final mesmo, eu queria perguntar algo mais rápido mesmo, quem que o Ivo Sherman, se tem um artigo novo, você para tudo para ler, assim, quem que é referência para você no mercado? Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro. Quem que para você passar para o nosso investidor aqui que é legal de acompanhar? Legal de ler, legal de assistir, se for uma entrevista? Tem algumas pessoas, e eu prometo que eu não estou pegando carona no que acabou de acontecer, mas acho que, por exemplo, o Bernanke, que é um cara que, quando eu penso em político, é porque o cara acabou de ganhar o prêmio Nobel, então, mas assim, o Bernanke tem que ler. Salvou o mundo uma vez, e mesmo sem ter salvo o mundo lá, sem o prêmio Nobel, assim, ele sempre foi uma referência em política monetária, que é algo que, se tem algo que eu acompanho de perto é a política monetária, e o cara, ele realmente é o pai da política monetária. Então é um cara que eu leio sempre que ele escreve alguma coisa. Inclusive livros e tal. Publicou um livro recentemente muito bom. O segundo cara que eu leio aí não é de macro, é mais de investimento, vamos dizer assim, que é o Howard Marks, que sempre divulga os memos dele por aí, né? Acho que circula bem no mercado. Sim. Né? Então acho que é um cara bom de ler. Tem outros caras que são interessantes de ler, mas acho que publicam menos ou publicam mais em livros. Tem gente que escreve bem, mas é chato de ler, mas aí a gente acaba fazendo. Mas, sei lá, o Ray Dalio, por exemplo, eu gosto de ler porque é um cara sempre brilhante, né? Acho um pouco mais chato de ler, uma leitura um pouco mais... Mas, assim, é um cara importante para ler. Esses seriam suas recomendações de livro também? As do Ray Dalio e do Howard Marks ou tem outro? Não, na verdade não. Não? Acho que tem 2 livros, assim, que... acho até que são meio clichês, assim, mas que o clichê às vezes vira clichê porque eles são tão bons que acaba difundindo, assim, né? Um que eu acho obrigatório, e não é que me formou como investidor, mas eu acho impressionantemente brilhante, que é o Rápido e Devagar, do Kahneman. Assim, eu sei que muita gente indica, mas eu acho um negócio muito fora da curva, assim, do quanto que ele te ensina. E o segundo, mais antiguinho, então... Se tiver gente muito nova vendo, talvez fale assim, pô, esse cara é velho. É sinal de velhice já, mas acho que é um livro que continua muito bom de ler, que é o Mark Wizard. Tá. Assim, tem várias versões, mas eu ainda fico com a original. A primeira, né?
Porque o Market Wizards é um livro de entrevistas, né, com gestores, com top traders do mundo e tal. Eu acho que ele ali ensina algumas coisas. Primeiro, formas de você operar, fazer gestão. Segundo, ele mostra que não tem uma fórmula de sucesso, né? Ou seja, no fundo, você tem que fazer gestão usando as características suas. Porque você, por exemplo, pode ser um cara de longo prazo, você só gosta de pensar grandes temas e teses, como tem gestores no Brasil que fazem sucesso assim, e tem gente que faz sucesso assim, porque você é um cara assim, né? Você não é um cara que vai ficar olhando news flow frenético e operando qualquer 10 pontos do S&P. Tem gente que é assim, por personalidade mesmo. O cara que acompanha tudo na vírgula, e qualquer 100 pontos ele quer estar dentro ou fora, e tem gente que faz sucesso assim. Tem o cara técnico que só quer saber de fundamento, ou porque não entende, ou porque não gosta, ou não acredita, e fica operando o técnico mesmo. Cara, então assim, o Market Wizard te prova, eu acho que ele te prova que no fundo você tem que seguir sua personalidade, suas características, onde estão suas forças, e que você pode ganhar de todos os jeitos possíveis, né? Do jeito que você for no fundo, e se você souber operar dentro das suas forças e tentar minimizar suas fraquezas, que todo mundo tem. E acho que outra coisa que o livro ensina muito é que é super difícil, você como gestor, todo mundo perde, tem uma grande perda algum dia, e isso causa grande sofrimento, dor, que você fica ali, né? Literalmente seu estômago vira quando você perde muito dinheiro, mas todo mundo já passou por isso. Então, assim, não é que console, não é que eu perco dinheiro e fico relax porque alguém, né, o top trader já passou por isso. Mas, de uma certa maneira, sempre que você vê situações similares e como que as pessoas se recuperaram psicologicamente e até na gestão, eu acho que te ajudam muito a saber como se comportar, ou minimiza um pouco o impacto que aquilo pode ter sobre você no dia seguinte. É igual o jogo de tênis, né? O Federer já isolou a bola. O que ele fez no ponto seguinte? Esqueceu que isolou a bola e continuou jogando. Isso fez ele ser o melhor. Não é só porque ele tinha mais técnica, porque ele conseguia perder um ponto de maneira bizarra, no ponto seguinte esquecer que errou bizarro. Porque ele sabe fazer, ele faz todo dia aquele movimento e ele sabia melhor que os outros. Então, o jogo psicológico, você aprende muito nesses dois livros, eu acho. Nossa, eu ia perguntar uma mensagem final, mas acho que você já deu uma mensagem aqui perfeita de encerramento aqui para o investidor, porque é bem completo aqui. Ivo, eu quero agradecer aqui primeiro, em nome de toda a RB, pela participação, pela Quantitas, por toda a disponibilidade da Quantitas, reforçando aqui para quem é RB que a gente está destacando no relatório de alocação, vai mostrar para vocês mais um detalhe, quem quiser entrar em contato com a nossa área comercial também para entender mais da gestora da Quantitas. Acho que, mais uma vez agradecendo então, Ivo. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês, e estamos à disposição, a casa está aberta aí para a RB toda. Tudo dando certo, ano que vem a gente conversar mais uma vez aqui certinho. Boa. E espero que com tudo dando certo mesmo, que as coisas que tem para dar certo continue dando certo. Isso. Graças a Deus está indo super bem esse ano. Então, ótimo. Então, muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado, tchau.